Mais uma vez eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós estamos aguardando aí o nosso pastor que a gente convidou, amado, né? Amigo. Vamos ver se ele aceita o nosso convite. Enquanto isso, nós vamos estar trazendo a mensagem do Evangelho. Amém? Já agradecendo a Deus pela vida de todas as pessoas que estarão participando hoje conosco, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Um grande abraço para o meu pastor Hélio David, da Missão A Voz da Libertação de Rondonópolis, Mato Grosso, né? Pastor Reginaldo de Carvalho Guedes, pastor da Assembleia de Deus, Família de Deus, e pastor Michael Queiroga, né? Da Caminhando com a Palavra, em nome de Jesus, juntamente com a sua esposa, a pastora Clésia. Amém? Eu e a minha esposa, a missionária Tânia, estamos aqui hoje e vamos, daqui a pouquinho, estar discorrendo sobre a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos fazer uma pequena oração para entrarmos mais fundo na presença do nosso Deus? Amém. Pai das luzes, Rei da glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que vive e reina para todo sempre, entramos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, na noite deste dia, não fiado nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias, meu Deus. Senhor, fala através da tua palavra de poder, meu Pai, porque a tua palavra verdadeiramente, Senhor, é comida e bebida, Senhor. Que venha, Senhor, através, Senhor, do teu Santo Espírito, nos alimentar esta noite, meu Pai. Sim, meu Deus. Eu te agradeço por todas essas coisas, meu Pai. Continua conosco, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que quer e tem uma Bíblia, está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2, tá? Eu vou estar lendo a partir do verso 6. E para você que está sem a sua espada à mão, né? Escute, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Diz assim as Escrituras: o tema é a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, falamos sabedoria entre os perfeitos, porém, não a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sim, a sabedoria que esteve oculta, a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos poderosos deste mundo conheceu. Pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não entraram no coração do homem, tudo quanto preparou Deus para os que o amam. Pois Deus nolas revelou a nós, pelo Espírito, porque o Espírito tudo as coisas profundas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós
não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que saibamos as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente, as quais também anunciamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, combinando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não as pode conhecer, porque são julgadas espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu costumo separar, para que a gente possa ter uma visão mais clara, as coisas que são de Deus são reveladas através do Espírito Santo de Deus. Está escrito assim: as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos eternamente. As coisas ocultas são para Deus. Então, Deus, Ele faz conhecer, Ele revela o oculto e o escondido, né? Tem uma passagem que fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Então, ele começa a nos orientar como nós podemos entrar, conhecer as coisas que estão ocultas. Mas eu quero conhecer as coisas de Deus, eu quero me aprofundar nos mistérios de Deus. É um desejo do meu coração, um desejo do seu coração? Amém. Podemos alcançar de Deus este conhecimento? Sim, claro. Mas se nem nas coisas reveladas nós conseguimos ser fiéis, quanto mais nos mistérios. Então, Deus, através de Jesus, Ele fala claramente que é para a gente ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então, primeiro nós precisamos ser aprovados, provados e aprovados, para que possamos exercer o ministério ao qual o Senhor tem nos chamado. Porque Ele não chama capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, você sente de Deus, que você tem essa determinação, então você está determinado a buscar esse objetivo. Paulo fala: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, hospitaleiro, apto a ensinar, não iracundo. É um monte de qualificações espirituais e qualificações morais que um pastor necessita ter. Porque hoje a palavra de Deus é envergonhada, porque homens e mulheres que se dizem servir a Deus, não têm se portado, não têm pago o preço necessário para anunciar o Evangelho. O Evangelho de Deus é poder para quem crê. Primeiro, para nós. Como diz as Escrituras, é uma espada de 2 gumes. Então,
antes de cortar aí, irmão e irmã, saiba que primeiro cortou aqui. Por que primeiro corta aqui? Porque quando a gente repreende alguém, eu tenho que entender e me colocar no lugar da pessoa que está ouvindo, como se eu estivesse sendo repreendido. É óbvio que Deus repreende aquele que ama e que chama por filho. Se hoje a palavra de Deus for uma repreensão para você, então sinta-se um privilegiado de Deus, uma privilegiada de Deus. Porque Deus te ama, né? Porque Deus te ama. Então essa repreensão, antes de chegar até você, ou este ensino, antes de chegar até você, primeiro chegou até nós. Então, nós estamos pagando um preço, nós estamos consagrando, nós estamos aprendendo, nós estamos sofrendo, chorando, né? Para que disso? Para a glória de Deus. Porque através da nossa fraqueza, é para que vocês estejam fortes. Para que através da nossa tristeza, vocês venham a se alegrar. Então, o pai, ele se sacrifica pelo filho. O maior prazer de um pai é ver o filho feliz, saudável, né? E ele paga o preço para isso. São noites mal dormidas, né? São trabalhos constantes. Para quê? Para que supra a necessidade do seu lar, da sua casa, né? E isso, por mais que a gente esteja cansado, por mais que a gente sofra de todas as maneiras que se possa imaginar, a nossa recompensa é ver os filhos bem felizes, saudáveis, né? Com tudo de bom e de melhor. Aí a gente anda com roupas mais simples, a gente não sai para muitos lugares, ou para lugar nenhum, né? E então, é muito difícil, mas é uma alegria, é uma recompensa muito grande a gente ver os nossos filhos bem. E um pastor, ele paga um preço para que a igreja esteja saudável. Ele paga um preço. Ele fica de madrugada orando, buscando de Deus. Então, né? O seu pastor, ele intercede por você, ele jejua por você, ele sofre com você. Para quê? Para que lá na frente ele possa se alegrar com você. E a Bíblia também nos revela, com as mesmas consolações com que somos consolados, Deus nos dá o poder consolador. Então tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente sofre na vida, né, é a prova do amor de Deus, para que você possa, depois de haver vencido, você consolar, né? Como diz as Escrituras também, suportai-vos uns aos outros. Então esse suporte não é aturar. Suportar não é aturar, é dar apoio. Ajudar. Então, Deus passou você pela prova e fortaleceu você para que você agora, fortalecido, possa apoiar aquelas pessoas que estão ao seu lado, aquelas pessoas que estão contigo na batalha, né? E que estão passando por coisas semelhantes às quais você passou. E agora você tem experiência, né, para poder ajudar o próximo que está passando por isso que você já passou. Então, essa sabedoria, ela vem de Deus, mas ela é provada. E dói, hein? E o que acontece com a questão da sabedoria de Deus? Ele não revela para qualquer um. A Bíblia fala, o segredo do Senhor são para os que o temem. Ele lhe fará saber os seus segredos e os seus testemunhos.
Então, o testemunho edifica. Deus vai fazer você conhecer o segredo dele a partir do momento que o temor do Senhor estiver em você. Porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Porque o temor do Senhor também está escrito, é odiar o mal. Apesar de que o homem não sabe nem o que é o amor, nem o que é o ódio. Tudo passa diante dele. Mas quando você aprender o que é o ódio, odiar o mal, é você não compactuar com o erro. E quando você não compactua com o erro, você tem um posicionamento bem específico. E quando você se posiciona diante de Deus, pela verdade, isso começa a incomodar as pessoas. E você fatalmente será perseguido. Então, o que acontece? Você vai começar a pagar o preço de carregar o nome de Jesus Cristo, de ser chamado como um dos tais, como um filho do Deus vivo. Então você, a partir desse momento, vai saber qual é o preço pago por ser chamado servo de Deus. Então, tudo isso e muito mais, Deus tem preparado aos que o amam. Olha, o amor de Deus, esse amor, para que a gente alcance a plenitude de Cristo, Por quê? Porque a palavra de Deus, pessoas inconstantes, tem fragmentado. Essa fragmentação do Evangelho, essa fragmentação, essa especificidade do saber, uma palavra complicada, hein? Especificidade do saber. Então, são pessoas que sabem muita coisa de pouca. Aquele quadradinho, como o mundo diz, cada um no seu quadrado. É a pessoa que sabe muita coisa de uma pequena informação. A pessoa se especialista, vamos dizer, ela é mecânica, ela estudou mecânica, fez engenharia mecânica, mas ela só sabe mexer com a parte do câmbio, da marcha, ela é uma especialista naquela área. Então, até nas escrituras, até na administração da igreja, quando você vai fazer a teologia atual, você escolhe uma área de estudo específica, psicologia pastoral, entendeu? Administração pastoral, aconselhamento pastoral e muitas outras áreas temáticas que tem da teologia. Você vai se especializar, angiologia, entendeu? Vai se especializar num ramo do conhecimento. Ou seja, você fugiu do todo, Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento de Cristo, plenitude. Por isso que eu sempre escrevo nos vídeos, plenitude. Esse é o objetivo de Deus, esse é o querer de Deus para você, é que você venha ter o pleno conhecimento de Cristo. Porque uma informação, irmãos, uma informação fragmentada, eu costumo dizer, meia verdade, para mim é uma mentira inteira. Porque você só tem parte da história, parte de uma informação, você não tem informação completa. Eu já citei em outros vídeos alguns exemplos sobre isso. Está lá no YouTube. Vocês podem acessar minha página no YouTube. Depois eu vou deixar o link, e vocês vão ver. Então, parte de um conhecimento não é o conhecimento inteiro. Por exemplo, Judas, Iscariotes, o que traiu Jesus, todo mundo acha que ele morreu enforcado. Não.
Ele se suicidou? Se suicidou, sim, se matou, mas não foi enforcado. Ele se jogou, caiu de ponta cabeça, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se esparramaram. E ele morreu dessa maneira. Isso foi notório, que chamaram aquele campo de Acéldama, que é campo de sangue. Isso já estava profetizado no livro de Salmos, ou seja, nada acontece por acaso, né? Então, onde está essa informação? Em Atos capítulo 1, a partir do verso 15. Só que o que? A pessoa leu Mateus. Mateus capítulo 27 fala que Judas retirou-se e foi se enforcar. Pronto, aí a pessoa coloca na cabeça que ele se matou, foi enforcado. Ele se enforcou. Mas não é isso. Mas não foi. Por quê? Porque não conhece o restante da história. Ou não prestou atenção, porque passou, fez uma leitura corrida, não meditou na palavra conforme diz o Salmo 1. Ou só escutou de outras igrejas, né? Que só prega assim, né? Que o Judas se enforcou e nem morreu. Então, o que acontece? Foi parte da informação. E às vezes as pessoas que estão anunciando o Evangelho nem estão fazendo por maldade, mas é porque não têm o conhecimento. E conhecimento, Salomão já diz, com tudo que possuis, adquire conhecimento. Conhecimento é coisa principal. Então, você pode pagar um curso, você pode estudar, né? Você pode se interessar. Não somente ser um ouvinte esquecido, mas praticante da palavra. E como é que você vai fazer isso? Ficando junto do seu pastor, né? Ajuda os pastores na obra, se aproxima, né? Entra nas consagrações, participa dos estudos bíblicos, né? Se interessa, se aproxima. A palavra de Deus, o Senhor fala, chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então, Deus, Ele tem grandes coisas para te revelar, grandes coisas para que você possa, né, estar ali desfrutando das suas benéfices, né, da presença dele, né, pelo tempo do refrigério. Viva esse tempo de refrigério. Deixa Deus, né, consolar o teu coração, refrigerar a sua alma, né, das intempéries da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né, nós agradecemos a oportunidade que tivemos de estar junto com vocês nesse breve momento, né? Não vou me prolongar mais, mas que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações, em nome de Jesus. Um grande abraço para o meu irmão, obreiro de Deus, né? Que sempre, quando eu estava em Rondonópolis, ele era um dos poucos que ia ao monte comigo, o irmão Cleik Sander, né? Em nome de Jesus. Muita saudade de você. Um grande beijo no coração para sua esposa, para os seus filhos. Um homem de Deus, abençoado, né? Responsável, né? Responsável e zeloso, né? Zeloso, em nome de Jesus. E um grande abraço aí para o povo, né? Que ficou conosco aqui, irmão Francisco Acosta, irmã Helena Maria, né? Irmã Jesse Santos, né? O povo abençoado aí, irmã Solange Magalhães, entendeu? O irmão José Evandro, o irmão Frank Chaves, né? O irmão Rones Andrade, né? A Romilda Alves, a Simone Andrade, né? A Maria Amélia, o Paulo Henrique, né? E todos os demais que a gente... São muitas pessoas. Pastor Reginaldo, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Estende as suas mãos assim em nome de Jesus e recebe a sua bênção aí. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com todo o seu povo, não somente agora, mas para todo sempre. A Igreja de Deus diz: Amém. Amém. Que você tenha um resto de noite abençoado na presença do nosso Deus. Amém. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos, né? E através da página facebook.com/verdade, em nome de Jesus. Aí, posso falar, meu amor? Pode. Alguma dúvida sobre a palavra de Deus? Porque a gente sempre tem as dúvidas, né? Quando a gente lê a palavra, assim, a gente às vezes não entende. Pode fazer a pergunta aqui pro pastor Wagner, que ele vai estar ajudando, né, a tirar essa dúvida da sua mente, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. E se eu não souber, eu vou consultar os meus pastores. Amém. Mas você terá a resposta em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Amém. Fica na paz.